Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer a Márcia e ao Museu de Minas e do Metal pela oportunidade de falar sobre esse tema. Para nós é uma honra muito grande falar sobre isso, uma vez que o Brasil já há algum tempo não deixou de dominar esse processo de terras raras, e a CBMM está tentando resgatar isso, tentando inserir de novo não só a empresa como também o Brasil nesse mercado de produção. O Brasil ainda é um consumidor de terras raras, mas hoje não produz absolutamente nada de terras raras, e a tecnologia praticamente se perdeu nos últimos 20 anos aí. Primeiro vou ver se eu consigo dominar tudo isso junto aqui, mas vamos lá. Bom, também apresentar para vocês o Marcos. Nós somos 3 os autores desse trabalho, somos 3 responsáveis pelo projeto de terras raras da CBMM. Tem mais o Rogério, que é o superintendente de processos, que não está aqui presente, e o Marcos, que é um pesquisador químico, que também está trabalhando com a gente nesse projeto. Tem uma setinha para frente. Vamos lá. Bom, primeiro, essa nota é uma nota que a gente coloca a confidencialidade sobre os dados que estão sendo apresentados aqui. Não tem nenhum dado que não seja público, mas, porém, a gente não permite que isso seja reproduzido sem a autorização expressa da empresa. Oi? Vamos lá. Bom, isso foi dividido... A apresentação está dividida em 3 etapas. No primeiro, um conceito de terras raras. Em segundo, as aplicações de terras raras. E em terceiro, mais especificamente, o projeto CBMM de terras raras. Tá? Bom, primeira história, como a Márcia já adiantou, terras raras não são terras nem raras, né? Só para vocês terem uma ideia, todos esses pontos aqui existem terras raras no mundo. Então, as terras raras são bastante abundantes no mundo. Por que não são terras? Na verdade, são metais, e eu acredito, eu tentei pesquisar por que é que são chamadas de terras, mas não consegui essa resposta. Eu acredito que seja porque a grande fonte de terras raras no mundo são as argilas que existem na China, são as argilas iônicas, de onde eles tiram esse material com muita facilidade. Então, eu acredito que o nome de terras tenha vindo de lá, mas eu não consegui confirmar isso na literatura. Eu vou acabar dominando isso aqui, não está entendendo. Bom, o que são as terras raras? As terras raras são esses elementos que estão contidos aqui na tabela periódica entre o lantânio e o lutécio. E são incluídos como terras raras o ítrio e o escândio. Então, são todos esses elementos aqui, de nomes bastante peculiares: lantânio, sério, praseodímio, neodímio, promécio, samário, európio, gadolínio, térmio, disprósio, ómnio, érbio, térbio, lutécio. Como diz o meu chefe, bons nomes para se dar para o primogênito, porque eles são nomes bastante estranhos. Como eu disse a vocês, esses elementos eles não são tão raros assim. Essa tabela mostra a abundância dos átomos de cada elemento na crosta terrestre, em função do número atômico. Então percebam que as terras raras estão aqui, mais ou menos no meio dessa tabela. Tão raras ou tão abundantes quanto chumbo, tântalo, bário, isso não é sério, mercúrio, bismuto, porém mais abundantes, estanho, cádmio, prata, porém muito mais abundantes do que tênio, telúrio, rênio, ósmio, platina, ouro. Aqui estão os mais abundantes: oxigênio, silício. Então, não são raros. Em qualquer parte da nossa crosta terrestre você encontra esses elementos. Bom, para que servem essas terras raras? Bom, o consumo de terras raras no mundo está mais ou menos dividido dessa forma. A grande aplicação hoje está em materiais magnéticos. Tá?
Você tem uma aplicação que a gente considera tradicional, que são aplicações em metalurgia, petróleo, químicos, vidros, cerâmicos, lâmpadas e têxtil, e os novos materiais, são os ímãs permanentes, materiais luminescentes, pós de polimento e catalisadores automotivos. A divisão é mais ou menos dessa forma aqui. Materiais magnéticos, hoje é a grande demanda para esses elementos, luminescentes, pós para polimentos, catalisadores automotivos, em metalurgia, catalisadores para a indústria de petróleo, vidro e cerâmica, e lâmpadas e indústria têxtil. Tá? Nós vamos ver em seguida que elementos se aplicam a cada uma dessas áreas. É importante, e vocês vão ver depois, que o que hoje é o grande driving force, o que dirige esse mercado de terras raras hoje está aqui. Tá? São os magnetos. Tá? Existe uma demanda grande para lantânio, para sério, mas o que movimenta muito esse mercado, e que foi a razão de toda a crise de 2010, 2011, aí é o mercado de magnetos, principalmente para aplicação em veículos elétricos, veículos híbridos e magnetos de alta potência para torres de geração de energia eólica, de energia elétrica a partir da energia eólica. Aqui nós temos detalhes de cada aplicação dessas. Vocês vão ver que tem umas cores diferentes aqui, por quê? Os que estão, ali está em vermelho, aqui está em laranja, são as terras raras que nós consideramos críticas. Ou seja, que o suprimento hoje não é tão, o mundo não está totalmente abastecido e no futuro existe ainda alguma dúvida quanto ao suprimento dessas terras raras no mundo. São essas que estão coloridas em alaranjado. Aqui as terras raras pesadas, que são, as quantidades são muito pequenas e as aplicações são mais limitadas, apesar de serem aplicações nobres. E as terras raras leves, que hoje a gente acredita, analisando o suprimento e analisando os mercados e a possibilidade futura, a gente acredita que isso aqui vai sobrar no mundo. Vai ter um excesso de suprimento dessas terras raras leves no mundo. Bom, o que são elas? No caso dos magnetos, tem o praseodímio, terbo e disprósio e o neodímio. O neodímio hoje é considerado crítico, porque esses magnetos hoje, você até consegue fazer um magnético sem disprósio e sem o praseodímio, mas sem o neodímio você não consegue. Então, se não tiver neodímio, não vão ter, pelo menos no curto prazo, com a tecnologia que existe hoje, não vão ter os superímãs. Onde é que são aplicados esses superímãs? Nos acionadores dos hard disks dos computadores, em parte automotiva, esses motores que você usa para subir o vidro, para fazer a movimentação do banco. Cada vez esses motores são menores, então eles demandam ímãs com cada vez mais potência. Então, aí entram as terras raras, principalmente o neodímio, principalmente o neodímio ferro-boro, que é um dos mais aplicados. Refrigeração magnética, tubos de micro-ondas, geração de energia, que são as wind towers, as torres de geração de energia. Os componentes que estão no topo dessa torre aqui são magnetos de alta intensidade, que são em neodímio e ferro-boro. Microfones, sistema de comunicação e equipamentos de ressonância magnética. Em boa parte dessas aplicações, as terras raras podem ser substituídas, mas quando você substitui, os motores são maiores. Então você vai ter um retrocesso. Os carros vão voltar a ter motores maiores para acionar o vidro, em alguns lugares esses motores não vão caber, então por isso existe uma demanda grande, principalmente de neodímio. Lâmpadas fluorescentes, neodímio, európio, termo e ítrio, érbio, gadolínio, sério e praseodímio. Tá? Onde é que são aplicados? Displays fosforescentes, LCD, lâmpadas fosforescentes, imagens, ecrãs para geração de imagens médicas, lasers e fibra óticas. Tá? Em baterias, cada vez também existe uma demanda cada vez maior por baterias cada vez menores e com maior capacidade de armazenamento. Então, neodímio, ítrio, lantânio, sério, praseodímio. Baterias de níquel, hidreto, células combustíveis, aço, superligas, alumínio. Nas superligas em aço, em alumínio e magnésio, a principal aplicação é sério. Em catalisadores, o Brasil hoje, um dos maiores consumos do Brasil de terras raras está aqui, lantânio para fabricação de catalisadores para a indústria petroquímica.
Tá? Então, eles são aplicados em refinarias, convertedores, aditivos de combustível, processamentos químicos, controle de poluição atmosférica. De novo, neodímio, lantânio, célio e praseodímio. Em cerâmicos, capacitores, aqui indústria eletrônica, sensores, corantes, cintiladores e refratários, são esses os elementos. Polimento, vidro e polimento, na verdade aqui o polimento dessa superfície é feito com um pó muito fino, geralmente à base de célio e lantânio. É uma aplicação grande. Em defesa, comunicações satélites, sistema de localização, estruturas de aeronaves, são todos esses elementos aqui. Tá? Então esse seria um quadro geral de aplicação. Existem mais aplicações, existem coisas sendo desenvolvidas, existe alguma dessas aplicações que praticamente desapareceram em função da crise que houve de 2011 para cá. Então algumas dessas aplicações houve uma substituição. Tá? Em polimentos, por exemplo, o mercado quase que desapareceu, aí já não foi tanto por substituição, mas foi mais por reciclagem desses produtos. Então existe esse quadro, ele é muito dinâmico. Tá? Algumas aplicações aparecem, algumas desaparecem. Tá? Bom, sobre a produção. Onde é que são produzidas essas terras raras? A China é o grande produtor hoje. Tá? O resto do mundo produz menos de 20% das terras raras consumidas hoje no mundo. A China é o grande produtor. E se transformou também no maior consumidor. Antigamente a China produzia quase tudo e exportava a preços razoáveis, baixos, a gente não consegue pensar se era baixo ou se era alto, mas enfim, o mundo estava disposto a pagar o preço que a China cobrava por essas terras raras. E com os preços que existiam no mercado, praticamente a indústria no resto do mundo desapareceu. Os Estados Unidos produzia, a Rússia produzia, a fábrica nos Estados Unidos, que era uma fábrica grande que tinha em Nevada, que era a Molycorp, ela fechou totalmente a produção. Na Rússia, várias dessas produções desapareceram. A Austrália não tinha produção até 2011, 2010. Tá? Então a China praticamente fornecia todas as terras raras que o mundo demandava. Em 2011, com o estabelecimento de cotas que a China impôs ao mundo, os preços subiram, começou a aparecer várias produções no mundo. As primeiras delas foram Estados Unidos e Austrália. Hoje existem duas grandes fábricas, uma na Austrália e uma nos Estados Unidos, que a dos Estados Unidos retornou à operação, foi a Molycorp. E na Austrália, uma empresa grande, que é a Lynas, começou a produzir terras raras. E algumas outras produções no mundo foram viabilizadas rapidamente. Para se ter uma ideia, em 2011 foi o primeiro congresso de terras raras que eu participei, quando os preços ainda estavam muito altos. Existiam no mundo cerca de 600 projetos novos de terras raras, sendo discutidos já, o pessoal fazendo estudo de viabilidade econômica, enfim, prometendo entrar em operação num curto período de tempo. Nessa época, a CBMM estudou o mercado, percebeu que era uma oportunidade, e depois eu conto para vocês de onde saiu essa ideia de pesquisar as terras raras, e ela decidiu entrar. Mas nunca raciocinou com os preços que estavam sendo praticados naquela época. Eram totalmente os preços que existiam, uma pressão muito grande de demanda, e a China não estabeleceu cotas, enfim, não conseguia abastecer o mundo. Né? Então, nessa época, a CBM resolveu entrar nesse mercado. Existiam, nessa época, 600 projetos. Tá? Hoje, sobrevive desse projeto, a gente acredita que no último seminário que nós fomos, foi agora em novembro, esse número já caiu aí para uns 50, e a gente acredita que são viáveis de uns 5 ou 10, não mais que isso, porque os preços retornaram aos patamares de 2005, 2006. Enfim, alguns novos projetos apareceram no mundo. Hoje, o mercado total são 126 mil toneladas. Esse número, num primeiro momento, ele tendeu a decair por causa de substituição e por causa de reciclagem, em função dos preços altos. Mas hoje o resto do mundo reagiu e produz um pouco. Tá? Vocês veem que ainda a China tem o grande pedaço do mercado.
Bom, agora vamos falar um pouco do programa de terras raras da CBMM. Antes de falar nesse programa, é importante que eu fale um pouco sobre o perfil da empresa, para vocês entenderem por que a empresa resolveu entrar nisso, e depois eu vou falar especificamente sobre o programa de terras raras. Bom, primeiro, o perfil da empresa. O que é a CBMM? Eu acredito que boa parte aqui conheça quem é a empresa e o que ela faz. A empresa hoje ela é líder mundial no negócio de nióbio. Tá? É um negócio muito parecido com terras raras, tem algumas similaridades com as terras raras. Quais são elas? Primeiro, o pessoal fala, nióbio é raro. Não é. Nióbio tem no mundo inteiro. Eu mostro para vocês um monte de ocorrência que existe no mundo. Inclusive no Brasil, não tem só uma. Tá? Mas a empresa desenvolveu uma estratégia que hoje ela é líder mundial na produção de nióbio. Por quê? Ela desenvolveu a tecnologia, ela desenvolveu o mercado, que quando essa história de nióbio começou lá no início da década de 70, descobriu-se uma mina, que não quer dizer muita coisa. Quando você descobre uma reserva, você não quer dizer muita coisa, você tem que desenvolver primeiro uma forma de tirar aquilo que está na reserva. A empresa desenvolveu o processo de exploração. Quando ela desenvolveu, falou, agora eu tenho um produto, bom, mas quem é que precisa disso? Não existia mercado para nióbio. Então, houve um trabalho muito grande da empresa em desenvolver e inventar um mercado para nióbio. Tá? Felizmente, o terras raras já existe. Segundo ponto da política da empresa hoje é líder por isso, porque ela desenvolveu a tecnologia e ela desenvolveu o mercado. É uma empresa que mantém um investimento contínuo em tecnologia de aplicação para nióbio, um investimento contínuo em programas sociais de meio ambiente, que acho que boa parte, pelo menos, dos mineiros conhecem bem a atuação da empresa na comunidade. Se preocupa muito com o aumento contínuo da eficiência dos processos produtivos, que apesar dela ser um líder mundial, tem gente que está vindo atrás e tentando seguir nesse vácuo. Então a gente tem sempre que estar dando um passo na frente, mantendo o processo atualizado, para a gente sempre ser competitivo e sempre estar à frente dessas pessoas que estão, desses novos produtores, porque, como eu disse, nióbio tem no mundo inteiro. Um dos principais pilares da nossa política e que faz da empresa uma líder de mercado é esse ponto aqui, a garantia de suprimento estável. A CBMM, ela garante, ela é uma parte da política dela, garantir suprimento de nióbio. Quem quer que precise de nióbio do mundo, nós vamos garantir que nós vamos fornecer. Isso faz com que o mercado fique estável, que as pessoas confiem que quando precisarem vai ter disponível e, com isso, o preço não flutua ao sabor da demanda, como aconteceu com a maior parte das commodities em 2008, quando começou a faltar, quando a economia global aqueceu, começou a faltar produto, o que aconteceu? Os preços dispararam. Tá? Então, isso é um ponto importante na nossa política e que faz da empresa um líder mundial. E manutenção de status com parceiros preferenciais junto a clientes, usuários. A CBMM se preocupa muito em ter contato direto com o consumidor final e não ser simplesmente um produtor de uma commodity, coloca no mercado e entrega isso para atravessadores e os atravessadores vendem. Não, nós fazemos a comercialização, nós vamos até o consumidor final. Quem é o consumidor final? De nióbio, principalmente o mercado de aço. Então, hoje a CBMM ela conhece todos os clientes, sabe o que o cliente precisa, quando precisa, como precisa. E isso também faz com que ela seja o líder mundial nesse ponto. Por que eu estou dizendo tudo isso? Um dos pontos que está escrito aqui vou destacar dois deles. Esse investimento contínuo em programas sociais e meio ambiente e uma manutenção de status com parceiros preferenciais. Aqui estão incluídos os stakeholders, por exemplo, a comunidade. O que a gente acredita? A reserva que nós exploramos em Araxá, ela não pertence a CBMM, aquela reserva. É uma reserva que pertence ao povo brasileiro e ela nos foi concedida para exploração. Bom, se nos foi concedida para exploração, ela pertence à comunidade, nós temos que ter a responsabilidade de tirar o máximo proveito daquela reserva. Ou, enfim, o que for possível tirar daquela reserva, nós vamos tirar e isso transforma, obviamente, transforma em negócio para a empresa, mas transforma em emprego, transforma em geração de impostos, um monte de outros benefícios para todos. Bom, em 2009, nos foi colocado um desafio na empresa justamente de procurar isso. Olha, nós temos um recurso aqui, nós precisamos explorar melhor esse recurso, enfim.
viu que é possível transformar em riqueza desse recurso. Esse desafio nos foi colocado pelos acionistas da empresa, que queriam que a gente buscasse o que tivesse. A instrução foi, olha, eu quero que o que for possível transformar, mesmo que não transforme a margem de lucro não seja uma margem de lucro muito grande, mas se isso gerar divisas, se isso gerar emprego, se isso gerar imposto para a comunidade, é para ser tocado. Nós começamos a mexer, das oportunidades que nós identificamos foram as terras raras. No primeiro momento era um negócio muito bom, hoje, se todo mundo fizer a conta direitinho, vai ver que o negócio não é tão lucrativo, porque os preços caíram, mas mesmo assim a empresa decidiu que isso é estratégico para o país, e isso vai gerar algum benefício para a comunidade de Araxá, para o estado de Minas, enfim, para o país de uma forma geral. Então se decidiu entrar nesse negócio de terras raras e tocar e fazer isso virar um negócio. Bom, ainda mais um pouco sobre o perfil da CBMM, eu já adiantei algumas coisas. Ela sempre estiveram. Sempre estiveram, são conhecidas há bastante tempo. A reserva sempre foi conhecida. Era conhecido como recurso, não como reserva. Você sabia que existia um teor alto lá, mas não existia viabilidade econômica de se explorar o recurso. Por mais, nós vamos ver, como eu comentei, uma das principais fontes de terras raras na China são essas argilas iônicas. As argilas iônicas na China é um negócio que dá em leito de rio, é explorada de uma forma muito rudimentar, como garimpo, ou seja, com 2 ou 3 processos simples você consegue produzir um concentrado. E esse concentrado ele vai para qualquer refinaria no mundo e vai ser transformado em óxido de terras raras. Bom, um recurso como o de Araxá, você tem que minerar, você tem que processar, você tem que desenvolver um processo, tem uma fase de refino anterior que não é tão simples quanto na China. Enfim, isso custa dinheiro. Você tem toda a responsabilidade da empresa com questão ambiental, com questão ocupacional, que também custa dinheiro. Ou seja, nós não conseguíamos produzir aquilo de uma forma econômica. Só com o advento dessa crise de 2010, que a coisa subiu, nós desconfiamos que aquilo poderia ser econômico. Hoje, apesar de não ser tão atraente do ponto de vista econômico, a empresa considerou isso como estratégico para o país e para a comunidade. Tá? Bom, esse é mais sobre o perfil da CBMM. Bom, somado a isso, a empresa tem uma sólida experiência em processamento mineral, o que facilita na hora que você vai desenvolver um processo. Já tem um líder mundial no fornecimento de nióbio, ou seja, ela está presente no mundo inteiro. Isso tudo veio ratificar a decisão da empresa de explorar o recurso de terras raras. Bom, uma vista aqui da mina de Araxá, uma vista da mina de Araxá. Isso aqui a gente vai mais para estrangeiro, para eles localizarem onde é que a gente está, né? Mas é uma mina que é lavrada a céu aberto, tá? É uma mina relativamente pequena. Para nióbio, uma mina é um recurso muito grande, mas se você comparar isso com minério de ferro, nós estamos minerando lá 5 milhões de toneladas ano de minério. Qualquer minério de ferro aí lavra isso em menos de uma semana. Tá? Então é uma mina relativamente pequena, movimenta um pequeno volume de terra, um pequeno volume de sólido. Como é que essa mina se formou lá em Araxá? Lá, na verdade, o que você tem, por que tem nióbio aqui e logo aqui do fora não tem? A formação geológica dessa mina de Araxá, ela ocorreu através de uma intrusão vulcânica, que houve uma intrusão no centro da Terra, numa rocha primária que é um quartzito, houve uma intrusão de carbonatito, tá? Ele não chegou a derramar, tá? Com o passar do tempo, houve infiltração de outros minérios primários, houve um intemperismo, e hoje o que nós estamos explorando é isso aqui. Tá? Então, aqui não tem nióbio ou terras raras, aqui tem nióbio e terras raras, porque a rocha é diferente. Aqui é um quartzito, aqui é um carbonatito. Tá? Uma outra vista da mina de Araxá é uma mina que é conduzida a céu aberto, com muito pouca remoção de solo, porque na verdade lá você não tem a camada de
de estéreo é muito pequena, então isso facilita até minimizando o impacto da operação de mineração, enquanto para por exemplo, pegar um exemplo aqui, fosfato, por exemplo. Muitas vezes você vai minerar fosfato, você tem que tirar, para cada tonelada de minério, você tem 3 toneladas de estéreo para ser removida. No caso do nióbio, essa relação é 0,3, 0,4, é menos que 1. Então, a quantidade de material que você tem que remover para acessar o minério é muito pequena. Esse é o processo industrial para nióbio. Você tem a mina, você tem um pátio de homogenização, em seguida uma concentração, uma sintetização, um refino e a produção dos produtos finais de nióbio. Por que eu estou mostrando isso aqui? Na verdade, vamos falar de terras raras, estou falando de nióbio. Porque o que viabiliza o processo da CBMM de terras raras é que existe uma sinergia muito grande. Nós estamos aproveitando as terras raras em Araxá como um subproduto da operação de nióbio. Então você tem que fazer isso de qualquer forma para explorar o nióbio. O que nós estamos fazendo é tirando dessa parte do processo aqui, um dos rejeitos, nós separamos para explorar as terras raras. Isso faz com que o nosso processo seja competitivo. Para aplicações de nióbio, hoje o nióbio, a principal aplicação é em aço estrutural, aço para tubulação de transmissão de petróleo e gás, para automóvel, a pequena parte, e tubos de exaustão para automóveis, e uma parte em superligas que vão na indústria aeronáutica. Bom, agora vamos voltar na mina para falar só mais sobre terras raras. Então, primeiro, por que a CBMM resolveu entrar nesse negócio de nióbio? Primeiro, porque ela considera que isso é estratégico, tanto do ponto de vista de relação da empresa com a comunidade, responsabilidade de tirar o maior proveito daquele bem mineral que nos foi concedido. Segundo, porque ela considera que isso é estratégico para o país. O país pagou caro pelo lantânio que ele conseguiu nos últimos 3 anos, porque ela não tinha produção, o Brasil não tem produção. Então, ele pagou muito caro para esse lantânio que foi usado na Petrobras para fazer, e foi usado no refino do petróleo. Então a gente considera que para o futuro vai ser importante o Brasil ter uma geração de terras raras. Tá? Então a empresa se dispôs a fazer isso. Voltando agora na mina aqui, nós vamos falar mais sobre as terras raras. Bom, um outro ponto que eu gostaria de salientar com você. Não basta, na mineração, não basta você descobrir que você tem um recurso mineral. Então, olha, nós sempre soubemos que Araxá nós tínhamos as terras raras lá. Não somos nós soubemos. A Vale tem terras raras. Em todas as minas de fosfato da Vale tem terras raras. Mas a Paranapanema, hoje não é Paranapanema, mas a Minsur, que explora estanho lá no norte do país, em Pitinga, tem terras raras no minério. Então, não basta você ter um lugar e falar, opa, achei terras raras aqui, que aquilo imediatamente se transforma numa riqueza. Primeira coisa que você tem que fazer é investir para descobrir quanto tem, fazer uma pesquisa geológica, ver que forma que aquilo está, como é que você vai aproveitar. Então você tem que investir um dinheiro em sondagem, pesquisa geológica, para você transformar aquele recurso que você tem como reserva. Bom, agora eu tenho uma reserva, eu sei que aquilo ali, eu sei quanto tem, eu sei que forma que ele está. Bom, você precisa também investir para descobrir como é que você transforma, como é que você tira aquilo. Não basta também, sei que tem terras raras ali, eu sei que os teores são bons, mas eu tenho que descobrir como é que eu tiro de lá. Você tem minério, não resolve, o mundo inteiro tem. Aí você tem que desenvolver um processo. Esse processo primeiro você desenvolve um laboratório, cada etapa dessa aí custa um dinheiro. Você desenvolve o laboratório funciona. Será que numa planta industrial funciona? Você leva isso para o scale-up do processo, você faz uma planta de scale, aí você descobre, isso funciona numa planta. Aí você tem que fazer uma planta de escala piloto. Aí o seu processo não é só do ponto de vista tecnológico, ele é factível, mas do ponto de vista técnico, você descobre um equipamento que trabalha numa pressão, se eu aplicar uma pressão aqui de 100 atmosferas, esse negócio funciona. Mas você não tem equipamento que trabalha nessas pressões às vezes.
Está todo num exemplo. Então você tem que testar aquilo do ponto de vista técnico como funciona. Bom, funcionou do ponto de vista técnico, você faz um estudo econômico, muitas vezes você vai chegar no preço tal, ninguém vai te comprar aquilo. Eu chego num preço, consigo produzir, chego no meu custo, mas aí, como no exemplo de Terras Raras, um produto chinês é muito mais barato. Faz sentido investir naquilo? Alguém vai comprar aquilo? Só depois que você faz o estudo de viabilidade econômica é que você faz uma pesquisa de mercado, é que você tem um negócio. Tá? Então a CBMM passou por tudo isso aí, hoje nós estamos aqui. Nós já temos uma planta piloto funcionando. Nós vamos agora fazer o estudo de viabilidade econômica, mas a empresa já decidiu que mesmo que a margem seja muito baixa, que pague pelos custos, estrategicamente ela vai continuar com esse negócio. Tá? Vou mostrar para vocês o que tem na Araxá. Nós temos minério de nióbio. Aqui eu dou uma composição média, típica do minério que tem lá. O nosso minério tem cerca de 4% de bário pirocloro. Bário pirocloro é onde está o nióbio. Tá? O mineral que contém o nióbio em Araxá é o bário pirocloro. Além disso, você tem 36% de limonita mais guitita, 20% de barita, 16% de magnetita, 6% de gorsexita, 4% de monazita. Aqui onde estão as terras raras lá em Araxá. É o mineral que contém as terras raras, é a monazita. Olha, percebam que tem tantas terras raras quanto o nióbio lá. Então você poderia considerar que é uma mina de terras raras, ao invés de ser uma mina, antes de ser uma mina de nióbio. Aliás, antes de mais nada, ela é uma mina de barita, ela é uma mina de magnetita, de minério de ferro. Só quando a gente já desenvolveu o processo para essa magnetita, para transformar ela em minério de ferro, para transformar em pelota que seja possível ser convertida em aço, só que a gente esbarrou naquele último quesito lá, que é o ponto de vista econômico. A gente não consegue competir aqui. Apesar de ter desenvolvido o processo, funcionar, a nossa pelota que a gente faz com magnetita funciona para você produzir aço, mas o preço inviabiliza. A escala é razoável. Então, hoje isso ainda é rejeito. Barita, 20% de barita. Barita só recentemente nós começamos a explorar, porque a gente tinha o processo, mas não era competitivo. Bom, voltando a falar das terras raras. Tem titânio lá também. 5% aqui de ilmenita que é titânio. Mas hoje também tem processo para transformar isso em pigmento, seja lá o que for, mas não dá para competir com o que tem hoje no mercado de disponibilidade. Tá? Bom, voltando a falar da monazita. Bom, nós tínhamos a monazita. É bem sabido que esse minério de Araxá, ele contém radionuclídeos. Um dos principais impedimentos da utilização da monazita no mercado de terras raras era a presença de radionuclídeos. A CBMM desenvolveu o processo para remover esses radionuclídeos. Nós temos licença, porque também o bário pirocloro tem radionuclídeo, então nós temos licença e temos tecnologia para trabalhar com esses elementos. Então nós aplicamos isso tudo aqui. Foi onde a gente conseguiu sair, com menos de um ano, nós saímos da fase... Nós saímos dessa fase aqui de recurso para ter um processo. Nós saímos muito rápido. Geralmente leva 5 anos, 4 anos. Nós, em um ano nós saímos, porque nós já conhecíamos bastante. Primeiro, não conhecíamos o nosso minério, e segundo, conhecíamos as tecnologias para serem aplicadas. Bom, nessa monazita, nós temos esses elementos aqui. Nós temos lá cerca de 94% das terras raras presentes no nosso minério, na nossa monazita, são terras raras leves. Lantânio, sério, praseodímio e neodímio. Tem lá 30% de lantânio, 44% de sério, 4% de praseodímio e 15% de neodímio. Isso aqui hoje, o valor... O Brasil importa isso, bastante, mas os preços hoje estão bem baixos. Esse elemento sério, a perspectiva, como eu comentei com você, é ter um excesso de oferta no mundo. Isso vai sobrar no mundo sério. As perspectivas são essas. Mas tem 15% de neodímio, que é a vedete das terras raras hoje. É o que é aplicado em magnetos. Além disso, você tem 1,5% de samário, európio, gadolínio, térmio, enfim, tem todas as demais, mas em quantidades pequenas. O que realmente atrai no nosso minério é o neodímio e praseodímio. Tá? Bom, mas como nada é fácil, nós tivemos que desenvolver um monte de coisa aí até descobrir que isso era viável. Bom, para se ter uma ideia, a primeira coisa
você gasta lá, que eu comentei com vocês, quando você tem um recurso que você quer transformar em uma reserva, é fazer furo. Fazer furo para entender o que você tem, que teores que você tem, que tamanho é aquilo. Vantagem nossa, nós aproveitamos todos os furos de sonda que nós tínhamos para nióbio, fomos lá e analisamos. Nós não tivemos custo de fazer a sondagem. Nós fomos lá, analisamos e descobrimos, nós tínhamos 381 furos de sonda, nós fomos nesse furo, analisamos e nós dimensionamos o recurso de terra-rara que nós temos. Esse mapa mostra, aqui eu ilustrei quatro níveis, quatro cotas da nossa mina, a distribuição dos teores de terras-raras. Esse cinza, onde os teores de terras-raras variam de 0,01 a 2%, mas enfim, vamos ao que interessa. Esse vermelho tem de 5 a 7 e esse amarelo tem de 7, acima de 7% de terras-raras. Percebam que na cota 1150, que é uma cota bastante alta, se já aparece alguma coisa aqui acima de 7, esses valores aqui geram em torno de 12 até 15, e bastante coisa entre 5 e 7. Quando você pega uma cota inferior, esses começam a aparecer mais pontos. Desculpa, essa aqui já é a cota 1000. Essa já é a cota 1050. Essa já é a cota 1050, já aparece mais pontos. Enfim, é um recurso considerável. Vocês vão ver o número ali na frente. A partir do momento que nós fomos ao DNPM, registramos esse recurso como uma reserva de terras-raras, o Brasil pulou como uma reserva importante mundial de terras-raras. Só com esse registro que a gente fez no DNPM. Hoje, se procurar as estatísticas, o Brasil sequer aparece como uma reserva potencial. As reservas que tem no Brasil hoje de terras-raras, que estão catalogadas no DNPM, que estavam, né, antes da gente registrar da CBMM, eram as reservas de Catalão, que a Vale tinha registrado, e algumas reservas de areias monazíticas na costa do Rio de Janeiro, ali na região de Buena, que foram exploradas no passado. E alguma coisa em Poços de Caldas também. Bom, enfim, nós fizemos todo o dimensionamento. Aí veio uma outra coisa. Bom, nós podemos trabalhar, iniciar o nosso trabalho na CBMM, nesses valores aqui, ó, altos. Obviamente que a margem aqui é boa. Mas aí nós tínhamos um problema. Bom, se eu vou minerar esses pontos aqui, o negócio de terras-raras na CPM depende do negócio de nióbio. Aí eu vou estar direcionando a nossa mineração para terras-raras, e aí ela não se paga. Nós precisamos do nióbio para pagar a mineração, para pagar o primeiro processamento. Então nós consideramos a mina não olhando somente as terras-raras. Nós consideramos, bom, nós vamos pegar o recurso que nós temos, esse recurso nós vamos continuar trabalhando para nióbio, e se eu trabalhar só no rejeito, o que é que eu tenho lá? Então aí nós usamos, para dimensionar nossas minas, um cutoff de 1%, que é o que é usado para nióbio, e não impusemos nenhum teor para terras-raras. Bom, o que acontece? Quando a gente usa um cutoff para terras-raras de 1, nós temos uma reserva de mais de 800 milhões de toneladas, com um teor médio de 3,32 de terras-raras. Nós vamos começar a trabalhar por aqui, assim, nós escolhemos esse valor aqui só para fazer um cálculo. Se a gente considerar um valor mínimo de terras-raras de 5% para considerar como minério de terras-raras, ou seja, eu vou estar trabalhando no nióbio, a hora que eu tiver lá que o teor de terras-raras no rejeito é acima de 5%, eu vou lá e tiro. A gente tem um recurso de 26 milhões de toneladas de terras-raras como recurso. Esse número é importante no mundo. De terras-raras ou de minério? De óxido de terras-raras. 26,7 milhões de óxido de terras-raras. Na verdade, de minério nós vamos ter 106 milhões. Desculpa, aqui, esse valor é para o nióbio de 1%. Aqui, ó, desculpa. São 800 milhões de minério de terras-raras. Desculpa, 800 milhões de minério de nióbio em terras-raras, sendo que 26,5 milhões de toneladas de óxido de terras-raras. O cutoff para nióbio é 1%. Nós já estamos baixando, nós estamos mudando o nosso registro no DNPM e mudando o teor de corte, para a gente... não por causa de terras-raras, nós vamos mudar por causa do nióbio mesmo. Tá? Essa reserva de nióbio deve crescer para uns 2 bilhões de toneladas. Tá? Essa reserva aqui,
há uns 10 anos atrás, no DNPM, ela estava com 450 milhões de toneladas. Nós investimos mais em furo, pesquisamos mais, e quem é da área de geologia sabe, quanto mais você investe em furo, quanto mais você adquire dados sobre a sua reserva, o seu não vai crescendo. Ele subiu para 800 e nós, com os novos furos, nós devemos subir isso para 2 bilhões, mais ou menos. Bom, esse é o processo, algumas fotos do processo de nióbio, transporte, moagem e flotação. O que nós fizemos como processo na CBMM? Nós temos a mineração, nós temos a parte de concentração do nióbio, e aqui vai o restante do processamento de nióbio, o refino do concentrado e a transformação em produtos de nióbio. Um dos rejeitos nós desviamos para o processamento de terras raras. Tá? Então, essas duas fases, elas são suportadas pela indústria do nióbio. A partir daqui que começa a contar custo para terras raras. Nós desenvolvemos um processo para refinar essas terras raras, tá? A partir dos rejeitos do processamento de nióbio. Nós obtemos um concentrado de terras raras, refinamos esse concentrado, basicamente esse refino aqui é a retirada dos radionuclídeos, e produzimos um sulfato duplo de terras raras que contém de 37% a 45% de óxido de terras raras. Em seguida, esse sulfato duplo é convertido em hidróxido. Esse hidróxido possui 65% a 70% de óxido de terras raras. É esse produtinho aqui. Tá? Esses são os valores, o que nós estamos operando hoje lá. Nós temos uma planta que tem uma capacidade de produção de 1.000 toneladas anos de óxido de terras raras contínuo. Tá? E uma expansão planejada para 3.000 toneladas de óxido de terras raras. O investimento até agora foi de cerca de 21 milhões de dólares, 47 milhões de reais. Nós temos 54 funcionários envolvidos nessa produção. E o custo, em 2012, só com testes de processo e tudo mais, foram 7 milhões de dólares. Nós estamos pesquisando agora. Então, isso aqui, nós já estamos naquela fase de produção industrial. A gente chama de planta piloto. Desculpa? Não. Até pela legislação brasileira, você não pode comercializar esses radionuclídeos. A gente faz uma disposição de acordo com regras da Comissão Nacional de Energia Nuclear, eles fiscalizam essa disposição, e isso, por lei, até hoje, a não ser que mude a lei, esses radionuclídeos pertencem ao Brasil, à Comissão Nacional. Não pertence à empresa que tem a concessão de explorar aquilo. Acontece que os radionuclídeos ainda, na maior parte desses minérios brasileiros, é tório. Tório ainda não existe muita aplicação comercial. Existem agora alguns projetos sendo desenvolvidos para geração de energia, que se espera que no futuro o tório venha a ser usado industrialmente, mas até hoje não. Urânio é muito pouco. Bom, então, como eu disse, isso aqui já está em fase de produção industrial. 1.000 toneladas ano já é um número expressivo. Tá? Nós estamos em fase de desenvolvimento, já passamos a fase de laboratório, desenvolvimento de processo de separação dessas terras raras. Por quê? Aqui nós temos todas as terras raras misturadas. Então aqui dentro tem nesses 70% de OTR, tem 15% de neodímio, tem 30% de lantânio, tem 40% de sério, mas está tudo misturado aqui. Existe um mercado no mundo? Sim. A gente teria que comercializar isso aqui para empresas que já têm as plantas de refino e separação separadas, implantadas. Existe planta na Estônia, existe planta nos Estados Unidos, na China tem um monte, na Malásia tem uma, mas a CBM decidiu que ela não vai vender esse produto, pelo menos por enquanto não. Ela vai dar um passo mais, fazer a separação dessas terras raras. Primeiro porque, por exemplo, o Brasil não precisa desse negócio aqui. No Brasil não tem quem separe isso aqui. Não tem empresa que faça essa separação. Então nós teríamos que vender isso aqui e continuar comprando lantânio lá de fora. Então a proposta da empresa não é essa. A proposta agora é desenvolver o processo de separação. Isso nós já fizemos em laboratório e nós estamos montando uma planta piloto para fazer essa separação. Essa planta piloto já está em fase adiantada. Ela entra em operação agora em dezembro, tá, para fazer essa separação.
A partir daqui nós vamos ter óxidos de titânio, que existe um mercado no Brasil, que é o mercado de catalisadores. O óxido de sério, que não existe um mercado, mas esse óxido você pode vender no mercado exterior. Neodímio e praseodímio e um concentrado de pesadas. Esse concentrado de pesadas também, no Brasil não tem ninguém que faça essa separação, mas fora do Brasil tem gente que está disposta a comprar isso e os preços já são melhores. E o neodímio e o praseodímio, a CBMM está suportando um programa agora, em conjunto com universidades brasileiras, para desenvolvimento da tecnologia de fabricação de ímã. Então a ideia, a CBMM não deve, a gente não decidiu ainda, mas em princípio não somos nós que vamos fazer uma fábrica de ímãs, mas nós vamos suportar financeiramente o desenvolvimento da tecnologia de fabricação desses ímãs. Tá, nós vamos colocar essa tecnologia disponível, pelo menos a intenção é essa, colocar essa tecnologia disponível no Brasil através de universidades. A partir daí, empresas que se interessarem podem, usando esse óxido que vai ser produzido no Brasil, transformar isso em ímãs e o Brasil realmente participar desse mercado mais verticalizado que são dos ímãs. Tá? Essa tecnologia não existe no Brasil, ela está começando a ser desenvolvida agora. A tecnologia de fabricação do ímã até já existe. Existem algumas universidades no sul do país que já dominam essa tecnologia de fabricação do ímã. Mas a tecnologia de conversão do óxido de neodímio em metal de neodímio, essa não tem. Essa é que nós estamos suportando para a gente conseguir que o Brasil feche todo esse circuito de tecnologia. Então, esse é o programa da CBMM. É claro, a CBMM ela dá os passos um de cada vez, cada passo que dá, a gente avalia as perspectivas novamente, mas é um projeto que a gente decidiu que a gente vai tocar à frente. Mais por questões estratégicas do que por questões econômicas. Obviamente, a gente acredita que um dia esse mercado vai voltar a ser bom, rentável, e nós acreditamos que a CBMM é competitiva nesse mercado. Primeiro porque tem as reservas, primeiro que já conhece essa tecnologia, ou que não conhece, ela está desenvolvendo, e como vai ser explorado um subproduto do processamento de nióbio, a gente não acredita, pelo menos no Brasil, alguém consiga ter um custo menor do que o nosso. Obviamente nós não conhecemos as outras empresas, não conhecemos as outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas, mas nos parece que essa vai ser a tecnologia de menor custo no Brasil. Tá? Trabalhar com monazita não é tão fácil quanto trabalhar com as areias, com as argilas iônicas lá da China. Mas a gente tem que dar um passo, pelo menos para, digamos que no futuro, volte a acontecer o que aconteceu em 2010, 2011, de haver um estrangulamento de suprimento e não existir disponibilidade desse material, o Brasil pelo menos tem a tecnologia para fabricar e pelo menos se sustentar nas suas necessidades. Então essa é a proposta da empresa. Tá? Bom, era isso que a gente ia apresentar, está à disposição aí para qualquer dúvida que exista.